Sim, a lenda diz que a cada 1000 anos aparece um Super Saiyajin. Este guerreiro pode superar qualquer limite que pareça impossível. Mas essa história é apenas um conto cheio de fantasias. Essa é a primeira vez que a lenda do Super Saiyajin é apresentada a nós, e hoje você vai saber tudo sobre o possível responsável por trás dessa lenda. Então bora! Recentemente, um nome voltou a ser comentado nas comunidades da Dragon Ball: Yamoshi. Isso porque um novo filme foi anunciado e muitos acreditam que seja a história desse personagem, mas nem todos sabem quem ele é ou a sua importância. Pensando nisso, eu resolvi fazer um vídeo falando e mostrando tudo o que se tem dele oficialmente. Sua primeira aparição, entre aspas, foi no filme Batalha dos Deuses, onde foi mostrada a silhueta de um Saiyajin durante a explicação de Shenlong sobre o Deus Super Saiyajin. Lembre-se, a aparição entre aspas. Muitos acham que este é o design de Yamoshi, mas não, é apenas uma representação do Deus Super Saiyajin. Sim, pode parecer que é a mesma coisa, mas são coisas bem diferentes. Deus Super Saiyajin é tipo um título, não um ser específico. E a primeira vez que o nome Yamoshi foi citado foi durante uma entrevista que Akira Toriyama deu a Psycho Jump na edição de janeiro de 2018. Essa entrevista é muito interessante, pois aqui ele responde várias perguntas interessantes, tipo a origem dos Cybermans, como um Saiyajin se transforma em Super Saiyajin e algumas outras. Tipo, se os Saiyajins comemoram o Natal e pá, é interessante. Eu vou deixar o link dessa entrevista traduzida para inglês aí na descrição. Mas hoje vamos falar de uma pergunta específica. Abre aspas. O lendário Super Saiyajin que Frieza temia era o Deus Super Saiyajin que apareceu no filme Batalha dos Deuses? E a resposta do autor foi: de certo modo, eles são a mesma pessoa. Ou seja, muito tempo atrás, antes do planeta Vegeta ser o planeta dos Saiyajins, havia um homem chamado Yamoshi, que tinha um coração justo, apesar de ser um Saiyajin. Ele e seus 5 companheiros começaram uma rebelião, mas ele foi encurralado por combatentes e se tornou um Super Saiyajin pela primeira vez. Embora sua transformação e estilo de luta temível chocassem os outros Saiyajins, em menor número, Yamoshi eventualmente se desgastou e foi derrotado. Mas este foi apenas o começo de sua lenda. Depois disso, o espírito de Yamoshi vagou em busca contínua de 6 Saiyajins de coração justo, em busca de um novo salvador, o Deus Super Saiyajin. Completando a resposta, o avatar de Akira, conhecido como Toribot, diz o seguinte: E é por isso que há aquela cerimônia para se tornar o Deus Super Saiyajin. E abaixo vem: e por que Beerus procurou pelo Deus Super Saiyajin? Beerus provavelmente pegou informações sobre o espírito de Yamoshi em seu sonho profético. O fato disso estar registrado no livro de lendas de Namekusei é porque um ancião Namekuseijin que o escreveu simpatizava com o espírito de Yamoshi. E aqui fecha a resposta do autor. Esse texto pode possuir algumas falhas comparado com o original em japonês, pois eu traduzi de uma tradução em inglês e tive que usar um pouco do Google Tradutor porque meu inglês não é muito bom, mas acho que já dá para entender a história do personagem. E se ficou algum detalhe só na entrevista em japonês, não deve ser tão importante assim. Então, vamos nos satisfazer com isso, beleza? Mas enfim, o que podemos concluir com este texto? 1. Yamoshi nunca alcançou a forma de Super Saiyajin God. 2. O Deus Super Saiyajin e o lendário Super Saiyajin são a mesma pessoa. 3. Este acontecimento provavelmente ocorreu no planeta Sadala. 4. Não temos ideia de quanto tempo atrás isso aconteceu. 5. Não fica claro se Yamoshi foi o primeiro Super Saiyajin, mas ele é aquele que deu origem à lenda. E reforçando o ponto sobre Yamoshi não ter alcançado a forma de Super Saiyajin God, em nenhum momento desse texto é dito que Yamoshi chegou a se transformar em Deus Super Saiyajin ou Super Saiyajin Deus. E ao que parece, nunca alcançou essa forma mesmo, ele apenas se transformou num Super Saiyajin normal, de cabelo loiro. No filme Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses, Shenlong conta a história do Deus Super Saiyajin, e enquanto ele conta essa história, aparecem algumas cenas de um guerreiro enfrentando um Ozaru. Confira o trecho aí que após acabar
eu vou comentar um pouco sobre. O Deus Super Saiyajin foi um salvador criado por acaso, por um grupo de Saiyajins bons, que há muito tempo questionaram as ações malignas dos companheiros Saiyajins e se voltaram contra eles. Esse salvador tinha um poder imenso e acabou com Saiyajins malignos rapidamente. Porém, logo depois, ele voltou ao normal, com todos os poderes esgotados. Mais uma vez, o planeta Vegeta virou um mundo de Saiyajins malignos, e o grande Salvador também foi eliminado das lendas. E essa história esquecida continua. E é uma história bem longa. Não se sabe se a história e silhuetas mostradas por Shenlong sejam realmente de Yamoshi, mas tudo indica que sim, pois a história de Shenlong tem algumas similaridades com a que foi contada por Akira. E, ao que parece, Yamoshi realmente nunca alcançou a forma de Super Saiyajin God, ele apenas ficou conhecido como Deus Super Saiyajin por causa de seu imenso poder e seu coração puro. Já no anime de Dragon Ball Super, Shenlong apenas diz como criar o Deus Super Saiyajin, não é mostrado nenhuma silhueta ou é contada alguma história sobre o mesmo. Porém, no anime possui uma cena, eu não lembro se tem no filme, mas eu lembro que tem no anime, de quando o Beerus destrói um planeta, ele tem uma visão da silhueta daquele que possivelmente é o Yamoshi. E bom, isso é tudo que se tem oficialmente sobre Yamoshi. Qualquer adição ou modificação a essa história são apenas teorias e especulações dos fãs. Um bom exemplo disso é a Fandom.wiki de Dragon Ball, tanto a em inglês quanto a português. Eu recomendo que não acreditem em tudo que está lá, pois eles passam muita desinformação, informações falsas ou incompletas, afinal é um site feito por fãs. Atenção, as informações a seguir são tiradas do jogo mobile Dragon Ball Legends e do anime e jogo de Super Dragon Ball Heroes, então são coisas que não fazem parte da história principal de Dragon Ball. Yamoshi não é o único Saiyajin antigo que conhecemos, existem mais 3 além dele, são eles Charlotte, Giblet e Camber. E eu vou falar um pouco, assim bem resumidamente, sobre cada um deles e sobre os Saiyajins malignos. Então eu vou começar falando sobre Charlotte e Giblet. Eles são irmãos gêmeos descendentes do Deus Super Saiyajin, talvez descendentes do próprio Yamoshi. Ou seja, são Saiyajins de coração puro, também chamados de raça do Super Saiyajin God, ou Super Saiyan Gods. Eles enfrentaram os Saiyajins malignos de sua época, e desejavam obter o poder do Super Saiyajin Deus para vencê-los. Giblet diz a Charlotte que eles possuem o potencial para atingir tal forma, pois ambos são Saiyajins de coração puro e descendentes de sangue do Deus Super Saiyajin original. Charlotte e Giblet são personagens originais e exclusivos de Dragon Ball Legends. Camber. Camber, ou então Kamba, é um Saiyajin maligno do passado e o único que conhecemos até então. Sabemos quase nada de seu passado e uma das únicas informações que temos é de que ele já conhecia o Super Saiyajin God antes de enfrentar o Goku. Durante o episódio 4 de Super Dragon Ball Heroes, Camber fica irritado após ver Goku em Super Saiyajin God, mostrando claramente que ele já conhece tal forma. E isso aconteceu apenas no anime. Talvez ele tenha enfrentado um Super Saiyajin Deus em sua época, mas desde então não foi falado ou mostrado mais nada sobre esse assunto. E lembrando, Camber é um personagem original de Super Dragon Ball Heroes. Saiyajins malignos. Esse é um ponto que possui poucas informações, pois ainda está sendo trabalhado em Super Dragon Ball Heroes. Antes, todos pensavam que os Saiyajins malignos eram apenas Saiyajins maus, mas recentemente foi revelado em Super Dragon Ball Heroes que Saiyajin maligno é um tipo de transformação, pois Turles atingiu uma forma em que seus cabelos ficam longos, semelhante ao Super Saiyajin 3, porém sem alterar a cor. E essa versão de Turles foi chamada de Turles Saiyajin maligno. Nessa forma ele foi capaz de derrotar Vegeta Super Saiyajin Blue antes dele receber Ki maligno, e também enfrentou o Super Saiyajin 3 Full Power de Camber de igual para igual. Só passando aqui para corrigir uma coisa, eu esqueci de citar que Turles tinha acabado de comer uma fruta da Árvore do Poder, por isso ele conseguiu derrotar Vegeta e enfrentar o Super Saiyajin 3 Full Power de Camber. Sua aura também muda, se tornando idêntica à de Camber, e ao que parece, a aura de todo Saiyajin maligno tem a capacidade de corromper outros seres. Camber também possui todas as características que eu citei. Sabendo disso tudo, podemos concluir as características de um Saiyajin maligno, e são elas: cabelos longos, mantendo a cor original, aura rubra com alguns detalhes pretos e um contorno negro na aura e no corpo, capacidade de corromper outros seres, e por último, um aumento absurdo de poder.
E para encerrar o vídeo, eu vou citar algumas curiosidades e teorias. O design de Charlotte foi feito pelo próprio Akira Toriyama. Turles falhou em corromper Vegeta, algo semelhante ao que foi com Majin Vegeta durante a saga Buu. Vegeta talvez seja um descendente do deus Super Saiyajin original, pois atingiu a forma de Super Saiyajin God sem ritual, além de que sua aparência também é bem parecida com a silhueta mostrada no filme Batalha dos Deuses. A transformação de Super Saiyajin 3 talvez tenha uma ligação direta com os Saiyajins malignos, pois além do cabelo, Camber também pode usar uma versão mais poderosa do Super Saiyajin 3, conhecido como Super Saiyajin 3 Full Power. Tudo indica que Goku foi o primeiro a alcançar a transformação de Super Saiyajin God. Bom, e é isso. Peço desculpas por qualquer erro ou pela baixa qualidade, pois é meu primeiro vídeo e eu espero conseguir melhorar com o tempo. Se você gostou, dá um like e se inscreve aí. Deixe suas sugestões nos comentários. Obrigado por assistir e até logo.